Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Muito obrigado, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, para poder glorificar o Teu santo nome de Jesus. Seja bem-vindo neste meio, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Sobre nossas vidas, nós queremos consagrar mais uma vez as nossas vidas. Queremos consagrar este momento, este lugar, somente para glorificar Teu santo nome de Jesus. Seja bem-vindo, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Vem com Teu poder e autoridade. E tudo que vem nos atrapalhar nesse momento agora, eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus. Tudo que vem atrapalhar, saiam todos agora. Todo demônio, espírito maligno, saiam todos deste lugar em nome de Jesus. Somente a Tua presença neste lugar. Recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos adorar ao Senhor. A nossa adoração não depende de quantidade de pessoas. A nossa adoração a Deus não depende da circunstância que nós estamos passando. A nossa adoração a Deus depende somente da presença dEle neste lugar. E eu creio, Senhor, que o Senhor está neste lugar para receber a adoração do Teu povo, daqueles que vieram Te buscar, Senhor. Por isso, Senhor, nós declaramos que nós Te adoramos, que o Senhor é adorado neste lugar, Deus. Tu és, Senhor, adorado neste lugar. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Vamos declarar: Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. A Tua igreja declara, Senhor, que Tu és adorado nessa igreja. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado, Senhor, neste lugar. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Adorado neste lugar.
neste lugar. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és digno de todo louvor. Tu és adorado neste lugar. Sim, Senhor, nós te adoramos. Vamos declarar mais uma vez. Tu és adorado neste lugar. Essa igreja te adora, Senhor Jesus. Tu és adorado neste lugar. Amém. Amém. Nós vamos declarar: grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sentar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e a alma celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Nesse momento, eu queria convidar a igreja a fechar os olhos, somente se focar na gratidão a Deus, porque independente do que nós passamos na vida, o Senhor é conosco, e o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que perdoa nossas murmurações, o Senhor é um Deus que é digno do nosso louvor. Nós somos tão pequenos, Ele é tão grande.
vamos olhar agora para Deus, louvar Ele em espírito e em verdade, com liberdade no Senhor, porque Ele nos deu essa liberdade de louvarmos a Ele. Não vamos pensar na quantidade de pessoas que estão aqui, porque o que importa é a presença de Deus nesse lugar. Por isso vamos dar o melhor louvor ao Senhor, o nosso coração, o nosso louvor verdadeiro e sincero a Ele. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Vai, Senhor, a nossa alegria, a nossa força. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Nós confiamos em ti, Senhor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Continue de olhos fechados. Senhor, vamos fazer uma oração. Senhor, nos faz sensíveis, Deus. Nos faz sensíveis, Senhor. Olhos sensíveis, visão sensível, audição sensível, Deus, ao que o Senhor tem feito e falado conosco. Nos perdoa, Deus, por toda murmuração. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes olhamos para trás e ficamos duvidando, Senhor. Nos perdoa, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, porque até hoje o Senhor vem nos sustentando. Aleluia, Deus. Nós queremos depender, Senhor, de Ti.
mais e mais de Ti, Senhor, menos de mim. Vem, Senhor, quebrar toda barreira que impede do Espírito Santo de agir nas nossas vidas. Toda barreira, Senhor, nos faz, Senhor, sensíveis ao Teu toque. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero ser, Senhor, um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser como um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por Ti. Eu quero ser dependente do Teu favor. Eu quero ser como criança em Tuas mãos. Eu quero ser como uma cosa, anseio por Ti. Eu quero ser dependente do Teu favor. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Eu quero ser como um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser como um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por Ti. Eu quero ser dependente do Teu favor. Eu quero ser como criança em Tuas mãos. Eu quero ser como uma cosa, anseio por Ti. Eu quero ser dependente do Teu favor. Totalmente Teu, Jesus. Senhor, nós queremos depender do Teu favor. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós queremos ser totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu. Totalmente Teu, Jesus. Senhor, nós queremos ser totalmente Teu, Senhor. Totalmente Teu, Jesus. Vem, Senhor, quebrar toda barreira. Vem, Senhor, tirar todo o peso, toda a opressão que o inimigo coloca sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, tirar toda a venda, Senhor, que vem cegar os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração para mais de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração para estarmos cheios da Tua presença. Porque, Senhor, nós não queremos viver conforme a nossa vontade. Nós queremos, Senhor, depender de Ti, Deus. Não queremos, Senhor, estar vazios da Tua presença, mas cheios da Tua presença. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque, no Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 2.
Livro de Abacuque. Do profeta Abacuque, capítulo 2. Capítulo 2, eu vou ler versos de 2 a 4. 2 a 4. O livro de Abacuque, capítulo 2, versos 2 a 4, diz assim: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amém. Amém. É uma palavra que nós ouvimos muitas vezes na Bíblia, na igreja também. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela sua fé, pela fidelidade da fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara: o justo viverá pela sua fidelidade. Eu costumo dizer sempre: Deus é fiel sim, Deus é fiel sim, mas Ele não é fiel a ninguém. Deus é fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus está na palavra de Deus. Então, quando nós somos fiéis à palavra de Deus, a fidelidade de Deus alcança a nossa vida. Mas o justo, quem é o justo? O justo é aquele que viverá pela sua fidelidade. Mas o justo, a palavra de Deus fala várias vezes aquele que é justo. O Abrão foi creditado como justiça. A palavra de Deus diz: isso lhe foi creditado como justiça. O que foi creditado como justiça? Quando ele obedeceu o mandamento do Senhor. Quando ele obedeceu a palavra de Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, a primeira pessoa que Jesus chamou na palavra de Deus de justo foi o Noé. Mas antes de Noé, havia outro homem que no Antigo Testamento não aparece, mas ele venceu pela sua justiça. O justo viverá pela sua fé. E o justo é aquele que obedece o mandamento de Deus. Vamos ver no livro de Gênesis. É uma palavra que a gente já compartilhou, mas vamos compartilhar de novo. No Gênesis 4. Gênesis 4. De 1 a 5 eu vou ler. É uma passagem que eu já preguei várias vezes também. Mas toda vez que eu vou meditar nessa palavra de Deus, Deus nos dá um ensinamento novo a cada momento. Gênesis 4, de 1 a 5 diz assim: o Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com grado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. Amém. Aqui tem vários ensinamentos, a gente já tem compartilhado algumas vezes também, mas mais uma vez aqui, muitas vezes a gente fica sem entender por que Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. A gente sabe muito bem que aqui, na palavra de Deus, não foi pelos atos, a forma que eles entregaram essas ofertas. Até porque Caim, o que ele fazia era agricultor. Então ele ofereceu os primeiros frutos da agricultura. E o Abel, ele ofereceu o primeiro filhote do rebanho, a primeira ovelha ou animal. É claro, algumas pessoas, ou às vezes a gente imagina, será que tinha que oferecer um animal e derramar o sangue? Mas não necessariamente, porque existe oferta de cereais. Você pode ofertar oferta de cereais? Pode também, não tem problema nenhum. O livro de Levítico fala sobre isso, oferta de cereais. Ou seja,
Quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós entregamos o sacrifício ao Senhor, como nós estamos fazendo hoje, hoje a gente não precisa matar o animal para entregar ao Senhor, porque o nosso Senhor Jesus, de uma vez por toda, se sacrificou e nós não precisamos fazer isso. Mas isso é uma representação do Antigo Testamento e o Novo Testamento, após a vinda de Jesus Cristo, nós não oferecemos mais o sacrifício. E de que forma nós oferecemos sacrifício? É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos oferecendo culto ao Senhor. Nós fazemos esse culto ao Senhor para dedicar honras ao nosso Senhor Deus. Então, não somente é gratidão, mas é a nossa posição diante de Deus para que essa oferta seja aceita pelo Senhor. O nosso sacrifício nesse momento seja aceita pelo Senhor. Nesse momento, você que está para oferecer ofertas ao Senhor, porque você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, para que através de você o nosso Deus seja glorificado. O motivo pelo qual Deus fez as nossas vidas é para que através de nossas vidas o Senhor seja glorificado. Onde estiver duas ou mais pessoas em nome de Jesus, também estarei aí. Mas e se você estiver sozinho? A palavra de Deus diz: onde tiver duas ou mais pessoas, também estarei aí. Se você estiver sozinho, Deus não está aí? Está. Porque essa palavra foi antes da vinda do Espírito Santo de Deus. Depois que o Espírito Santo veio, ele veio habitar dentro de nós. Então, ele está constantemente conosco em nossas vidas. Então, não é somente quando nós estamos duas ou mais pessoas em nome de Jesus, ele também está. Não, onde você estiver, onde eu estiver, mesmo sozinho, quando eu clamo o nome de Jesus, ele está conosco, ele está dentro de nós. Então, mais do que no Antigo Testamento, neste caso, Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu de Caim. Mas hoje, o que nós temos que fazer para que nossa oferta seja aceita pelo Senhor? Porque não adianta nós vivermos uma vida cristã se nossa oferta não é aceita pelo Senhor. Esse culto não adiantaria se nós nos reuníssemos aqui e Deus não recebesse nossa adoração. Não adianta você estar no carro, estar dirigindo, ou estar no local de trabalho, você está adorando o Senhor, se Deus não receber a sua oferta, a sua adoração. E aqui, por que Deus não recebeu de Caim? Algumas pessoas acho que já ouviram essa pregação, mas eu vou ver de novo, porque é muito importante essa parte. A palavra de Deus diz que recebeu de Abel, mas não recebeu de Caim. Mas aqui na Bíblia, não fala aqui, nessa passagem, não fala o motivo por que Deus recebeu de Abel, mas não recebeu de Caim. A gente não pode ficar inventando história também. Será que ele fez uma oferta melhor ou outra pior? Não. Em alguns livros eu li a respeito disso também. Alguns livros tem um autor que escreveu dizendo o seguinte: provavelmente ele fez com amor e dedicação o Abel, e o Caim fez de qualquer jeito, então Deus não recebeu. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas o Novo Testamento fala sobre isso. Vamos ver no livro de Mateus 23. Mateus 23, 35. No livro de Mateus, Novo Testamento, 23, 35. Fala sobre a vida que eles levavam, se era um homem justo diante dos olhos do Senhor ou não. A importância, o ênfase está se você é justo diante dos olhos do Senhor ou não. No livro de Mateus 23, 35 diz assim: e assim sobre você recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e altar. Isso quer dizer o quê? Aqui a gente não dá para saber muita coisa, mas tem uma pista muito grande. Aqui disse o justo Abel. O justo Abel. Aqui dá para saber a vida que o Abel levava diante de Deus. Ele era justo Abel. Justo Abel. Então, nós podemos ver que mesmo antes de oferecer ofertas ao Senhor, a vida que o Abel levava era uma vida de justiça diante de Deus. Vamos voltar no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6.
verso 9. Gênesis 6, 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Aqui a palavra de Deus fala por que Deus escolheu Noé para construir a arca e julgar a terra. E Noé e sua família foi salva. E o motivo pelo qual Deus escolheu justamente o Noé, aqui diz, o homem justo e íntegro. O que é justo e íntegro? No capítulo 7, verso 1, ele fala assim, capítulo 7, verso 1, então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Ele falou, você foi o único justo que encontrei. Se tivesse mais justo, também entraria na arca. O justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. No capítulo 6, 22, capítulo 6, qual é a característica de ser um justo? 6, 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Esse é o segredo. Você ser justo diante de Deus é fazer exatamente o que Deus te ordena. É aquele que obedece o mandamento. Ser santo e justo é fazer o que Deus manda fazer. Isso é viver uma vida de santidade. Você obedecer o mandamento de Deus. Uma vida diferenciada, distinta diante de Deus. Muitas vezes nós confundimos uma vida santa, de justiça de Deus, com moralismo. Sim, moralismo é bom, mas o falso moralismo não é bom. Até porque o Noé, depois do dilúvio, ele plantou, entre as plantações tinha uva. Ele fermentou a uva, fez o vinho, tomou e ficou bêbado. E fez umas bobagens também. Moralmente, o moral dele estava lá embaixo. Moralismo é uma coisa, a justiça é outra coisa. Deus não sabia que o Noé era assim? Sim, todos temos falhas. Mas a justiça de Deus, independente de quem você é, o que você está fazendo, é aquele que obedece ao mandamento de Deus. Porque Deus trabalha com aqueles que obedecem o mandamento. Moralmente você pode ser uma melhor pessoa do mundo, que ajuda todo mundo, nunca mentiu. Mas se você não obedece o mandamento de Deus, não serve para Deus. Você pode ler a palavra 2, 3 horas por dia e orar 2 horas, 3 horas por dia. Se você não obedece o mandamento do Senhor, não tem justiça diante de Deus e não serve para fazer a obra de Deus. Não serve para fazer a obra de Deus. O justo viverá pela fé. O Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E foi acreditado como justo. Você é o único justo que encontrei nessa geração. E a palavra de Deus diz, Mateus 23, 35, voltando rapidamente. No livro de Gênesis não fala muito a respeito de Abel. Só que no livro de Mateus fala que o Abel era um homem justo. Ou seja, entre os primórdios ali, entre os primeiros filhos de Adão, o Abel, o que ele fazia era justo. Ou seja, o Abel obedecia fielmente a palavra de Deus. Por isso diz, eu vou ler de novo, e assim sobre você recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Ou seja, o que o Abel fazia, não importa o que ele ofereceu, o conteúdo que ele ofereceu no sacrifício, mas a vida que ele levava, antes de oferecer sacrifício ao Senhor, ele levava uma vida de justiça. Ou seja, ele vivia obedecendo ao Senhor. Vamos ver também na 1 João, lá no final, 1 João 3, 12. 1 João, não é livro de João, é primeira epístola de João, lá no final, 3, 12. 3, 12. Primeira João 3,12 diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más
e as de seu irmão eram justas. Olha só aqui, a resposta está aqui. Por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim? Aqui diz, porque suas obras eram más. O Caim, tudo que ele fazia era maldade. E tudo que seu irmão fazia era justa, ou seja, ele obedecia aos mandamentos do Senhor. E o Caim, como agricultor, o que ele praticava era maldade. Não sei o que ele fazia, só que a palavra de Deus está dizendo, as obras dele eram más. E as obras de Abel eram justas aos olhos do Senhor. Vamos ver rapidamente no livro de Judas, verso 11. Judas antes do Apocalipse, versículo 11. Diz assim, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Aqui aparecem três nomes que representam a maldade aqui na Bíblia. As pessoas que foram péssimos exemplos. São três pessoas que a Bíblia escolheu para escrever as pessoas que eram péssimos exemplos. E entre eles entra o Caim. Então aqui dá para ver pelo Novo Testamento a vida que Caim levava. E a vida que o Abel levava. Então certo dia eles resolveram ofertar ao Senhor. A vida que eles levavam lá fora era essa. E de repente veio no domingo para participar do culto. Então pode estar sentado aqui um Abel e um Caim. Deus vai aceitar a adoração dos dois? Não, vai aceitar só do Abel. Então voltando no livro de Gênesis 4. Verso 4. 4:4. De Gênesis. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com grado Abel e sua oferta. Antes de receber a oferta, o Senhor recebe a sua vida. Ele recebe as nossas vidas. Ele disse, ele recebeu com grado Abel e a sua oferta. Então a oferta foi uma consequência da vida que ele levava diante de Deus. Então a motivação pelo qual você faz um ato diante de Deus é mais importante do que um resultado. Deu para pegar, não? A motivação é mais importante que o próprio resultado. Claro, o resultado é importante também. Mas a motivação, o motivo pelo qual você produziu aquele resultado é muito mais importante para Deus. Porque Deus sonda o nosso coração. Ele sonda a nossa mente. Ele sonda o nosso coração. Por que Ele está fazendo isso? Com que intenção? É isso que Deus vê em nossas vidas. E de que forma nós temos que agir? Pela justiça do Senhor. Para obedecer os mandamentos. Mesmo que nós não entendamos o que é isso. Nós temos que obedecer para entender depois. Verso 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Primeiro Deus rejeitou a vida de Caim. Antes de rejeitar a oferta de Caim. Ele rejeitou Caim e a sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. E outra, independente do que acontece em nossas vidas, quando Deus toma a decisão, nós não podemos nos rebelar à decisão de Deus. A rebeldia, o 1 Samuel 15, 22, ele fala que a rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. É igual ao pecado da feitiçaria. Então ele rejeitou o Caim e a sua oferta. Por quê? O que o Caim fazia era mal. A vida que Caim vivia não era da justiça do Senhor. Por isso que Deus não aprovou. Vamos ver no livro de Provérbios 15, verso 8. Provérbios 15. Oito e 9, eu vou ler. Provérbios 15, verso 8 e 9. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Nós devemos buscar a justiça do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos obedecer todo o mandamento de Deus, mas nós temos que buscar a justiça do Senhor, para que isso seja acreditado como justiça em nossas vidas. O justo viverá pela sua fé.
As pessoas que realmente Deus usou a vida deles, aqueles que foram usados como canal de bênção, aqueles que Deus realmente usou, foram as pessoas que buscaram a justiça. Mesmo que nós falhemos em alguns pontos, mas aquele que busca a justiça, aquele que quer obedecer os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? E de pregar o evangelho a toda criatura. Ensinando, fazendo discípulos, curando os doentes, expulsando demônios, falando novas línguas. É o mandamento do Senhor. Entre todos os outros mandamentos, o maior mandamento de todos é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como nós podemos expressar nosso amor para com o nosso próximo? É levando a salvação, a cura, a libertação para essas pessoas. É aquele que obedece o mandamento. É aquele que pratica a justiça do Senhor. E aquele que pratica a justiça do Senhor, esses, sim, Deus agrada. Deus agrada daqueles que praticam a justiça do Senhor. Por isso que eu voltando no Habacuque, capítulo 2. Habacuque, capítulo 2. Por isso que ele fala, então o Senhor me respondeu, verso 2. Escreva claramente a visão em tábuas. Eu estava lendo isso aqui. Nossa, ele mandou escrever claramente em tábuas para que se leia facilmente. Vocês viram onde começou o outdoor, né? É marketing também. Aqui tem marketing. Onde começou isso aí? Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Com certeza ele escreveu numa tábua bem grande para que se leia de longe. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Por que ele fala, ainda que demore, espere-a? Nós temos que perseverar. Muitas coisas, as bênçãos de Deus, quando você mantém a justiça de Deus, muitas vezes as coisas demoram a chegar. Hebreus, por exemplo, vamos ver rapidamente, Hebreus 10. Dez, 36. Porque no livro de Abacuque ele fala, espere, quando você pratica a justiça de Deus, espere que as coisas virão. Muitas vezes nós não temos paciência, nós tentamos obedecer, tentamos praticar a justiça do Senhor, e quando o resultado não vem no tempo que nós queremos, nós desistimos. E a palavra de Deus fala, espere. Hebreus 10, 36, ele fala, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Você vai receber o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá não se demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Olha só, a palavra de Deus fala, olha, o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. É que às vezes a gente vê muita gente fazendo assim tudo certinho, ele está praticando a justiça do Senhor, está obedecendo, está colocando em prática, mas não está esperando. Nós temos que saber esperar também. O justo é aquele que espera no Senhor. Por quê? Por causa da impaciência. Muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. E as coisas quando não vêm, a gente acaba até retrocedendo. E aquele que retrocede não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor. Já que você está na visão do Senhor, já que está nesse caminho, ele fala, olha, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Existe um ditado popular, né? Ditado popular que fala, Deus tarda, mas não falha, né? Os irmãos concordam com isso? Não. Eu não concordo. Deus nunca tardou, é você que está com pressa. Deus nunca tardou, você que está com pressa. Ele sempre age no seu tempo. E tem gente que tem ousadia de falar, Deus escreve certo com linhas tortas, né? Deus nunca escreveu com linhas tortas, Deus sempre escreveu certo com letras certas. É que você que está torto, você enxerga tudo torto, né? Então esses ditados, não é de Deus. Deus escreve certo com linhas tortas, não. Deus sempre escreveu certo com letras corretas. Nós temos que estar na sintonia do Senhor.
né? Deus tarda, mas não falha? Não, Deus nunca tardou e nunca falhou. Deus sempre trabalhou no tempo certo. Nós é que estivemos com pressa. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus fala: espere, espere, espere que as coisas vão vir. Muitas vezes, quando nós praticamos a justiça, nós queremos mostrar aos outros e mostrar a Deus: Senhor, eu estou praticando a justiça. Vem, Senhor, de forma sobrenatural e vem dar uma varrida nesse negócio aqui, né? E quando a gente pede isso, não acontece. Mas a palavra de Deus diz: certamente virá e não se atrasará. É o tempo do Senhor. É tempo kairos de Deus. Nós vivemos nesse mundo cronos, né? O que é mundo cronos? É cronômetro, né? Cronos, em grego quer dizer esse tempo progressivo que nós vivemos. O relógio sempre vai para frente, nunca para e nunca volta atrás. Esse é o mundo cronos que nós vivemos. Nós sempre estamos vivendo nesse presente que está movendo para o futuro. O que eu acabei de falar virou passado e não vai voltar mais para a gente. E o tempo não para, o tempo continua. O futuro está vindo agora, está vindo, chegou agora virou passado, foi embora. Não vai voltar mais esse tempo agora para a gente. Esse é o mundo cronos que nós vivemos. As coisas que vão acontecer amanhã, depois, nós não sabemos o que vai acontecer. E nós não podemos mudar o passado. Não tem como você mudar o passado, já foi. E as coisas do futuro, você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus age no mundo kairos. Em grego, kairos é um espaço a tempo. Não existe tempo. Para Deus, Ele vive numa outra dimensão, Ele atua numa outra dimensão em que não existe espaço e tempo. Não existe passado e nem futuro. É o presente eterno que Ele está vivendo. É meio doido a gente imaginar isso. Deus trabalha no mundo kairos de Deus. A partir da quarta dimensão, no mundo espiritual, Deus trabalha no invisível. Deus trabalha no invisível. Deus trabalha no mundo kairos. Nós temos que saber esperar. Como é esse mundo kairos de Deus? O mundo kairos de Deus, Deus está conosco neste momento agora. Que dia que é hoje? Dia 20? Hein? 23, né? 23 de abril, às 5:50 agora. Deus está aqui neste lugar, nesse dia 23 de abril? Sim. Deus está no ontem também, agora não. Ele está. Deus está no amanhã? Sim. Ou seja, Deus está me vendo agora, eu nascer. Eu nasci segundo meus pais, né? Eu nasci lá na Coreia, lá em Seul. Né? Então Deus tá me vendo agora, eu nascendo exatamente uns 30, não, um pouco mais, né? Alguns anos atrás, eu estou nascendo ali. Deus está me vendo nascer lá. E Deus está me vendo mais velho? Sim, Deus está me vendo mais velho. Deus está vendo Jesus na cruz nesse momento agora. E Deus está vendo também Adão lá no Jardim de Éden. E Deus está vendo o Apocalipse acontecer? Está vendo. Deus trabalha nesse tempo. O tempo é de Deus. E nós vivemos nesse crono, então muitas vezes nós temos que esperar acontecer. E nós não podemos desejar que aconteça do nosso jeito, a nossa maneira. Não, temos que saber esperar. Vamos ver rapidamente no livro de Isaías 64. Eu li várias vezes essa passagem, mas é uma passagem que me fascina bastante, o tempo todo. Isaías 64. De 1 a 5. 1 a 4 eu vou ler. Não, 1 a 5. 64, de 1 a 5, diz assim: Ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti os teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste, como então seremos salvos? Isso quer dizer, na realidade, ele fala, olha, o Senhor deveria romper o céu e descer aqui de forma cinematográfica. Vem, Senhor, porque eu estou praticando a justiça. Vem. Só que Deus nunca veio assim. Outro dia o pastor Jonathan falou assim, nossa, cara, eu queria que Deus me falasse quando, se eu for num velório, Deus mostrasse uma luz assim, pá, acendendo no defunto. Aí sim eu vou saber que é sinal que é para orar por ele, para levantar um defunto, né? Cara, nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer. Muitas vezes nós queremos que Deus venha de uma forma sobrenatural para ele ter certeza. Irmãos, se realmente Deus fizer isso, até um ímpio vai colocar a mão para levantar defunto. Isso é para todos. A fé é a coisa que nós não vemos. E aqui mesmo fala, olha, mas desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio para aqueles que praticam a justiça do Senhor. Trabalha para aqueles que nele esperam. Tem momentos que nós temos que saber esperar a atuação de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa maneira. Não. Muitas vezes você orou, então fica esperando. Deus vai atuar. Você orou, você pediu, então espera. Deus vai fazer. Ontem encontrei com uma pessoa que queria conversar comigo. A pessoa está angustiada, vários meses, pedindo uma coisa para o Senhor, e ela está indo atrás, correndo desesperada. Ontem eu falei, para, você já não orou? Você já não pediu? Então deixa Deus trabalhar agora, né? Muitas vezes nós queremos atropelar a obra de Deus. Isso não é viver uma justiça do Senhor. Viver uma vida justa do Senhor é você obedecer e colocar em prática a sua obediência. Tem momentos que nós temos que saber esperar. Por isso que na Bíblia, em várias passagens, a gente percebe, quando fala da justiça do Senhor, o justo viverá pela fé, sempre fala, esperem, aguardem, perseverem. Você é justo, então persevere. Sabe quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Demorou 120 anos para construir a arca. Deus falou, olha, constrói que vou mandar chuva. Mas quando é que o Senhor vai mandar chuva? Irmão, esperou 120 anos para descer a chuva. Existe tempo de Deus, nós temos que saber esperar o tempo de Deus. E nesse tempo, o que nós fazemos? Fica de braço cruzado? Não. Atento. Orando, perseverando, adorando o Senhor. Continuar praticando a justiça do Senhor. Muitas vezes nós temos que deixar Deus trabalhar, senão Deus não trabalha. E nesse momento o que nós temos que fazer? Então somente fique calmo, então somente acalme-se, Deus lutará por você. Vamos ver o livro de Êxodo 14:14. Êxodo 14:14. Diz, o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Tem um momento que nós temos que, quando você está praticando a justiça, fica calmo, Deus vai lutar por você. Eu estou lembrando aqui Salmo 46:10, ele fala assim, no Salmo 46:10. Salmo 46:10, ele fala, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em outras palavras, está escrito, aquietai-vos, fica quieto, porque eu sou Deus, agora deixa eu trabalhar, né? Porque se a gente pede e você vai na frente, Deus não trabalha. Acalme-se, aquietai-vos. Continue praticando a justiça do Senhor.
Continue praticando a justiça do Senhor. Para que quando você oferecer sacrifício ao Senhor, como Abel, Deus vai receber nossas ofertas. Deus vai receber nossas adorações. O justo vive pela fé. Mas se nós não obedecermos os mandamentos, se não viver uma vida justa diante de Deus, e mesmo que você ofereça o melhor sacrifício diante de Deus, Deus vai rejeitar. Deus rejeitou a vida de Caim e a sua oferta, mas recebeu Abel e a sua oferta. Isso quer dizer que ele recebeu a vida dele em primeiro lugar. O que é receber a nossa vida? É no dia a dia. As coisas que nós pensamos, nós falamos, nós agimos, a maneira de nós vivermos diante de Deus, sabendo que Deus está conosco. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, é como se Deus estivesse do lado. Se você viver uma vida justa na obediência do Senhor, aí sim, Deus aceita a sua vida. E tudo que você faz, prospera. Tudo que você faz, Deus recebe, e recebe a adoração através de nossas vidas. Amém? Então, muitas vezes, a motivação pelo qual você faz algum trabalho é mais importante do que o próprio resultado. Que sejamos como Abel, porque Deus recebeu a oferta, não somente a oferta, mas a vida de Abel e a oferta de Abel. Mas Deus rejeitou o Caim e a sua oferta, porque o que ele fazia eram más, e o que o Abel fazia eram justas. Que essa bênção de Deus, a vida de Abel, uma vida de justiça, estejam na vida de todos os irmãos aqui presentes, para que tudo que nós fizermos seja acreditado como justiça diante de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos tomar posse dessa palavra de Deus? Pode só tocar teclado ou violão, pode ser só violão.